Olá, voltamos com o nosso Fio de Prosa, esse podcast que é feito para o setor têxtil, para empresários do setor, mas também para quem trabalha no setor têxtil, para quem fornece para os empresários do setor, para as empresas, para os estudantes, para os acadêmicos, ou para alguém apenas que curte aí a indústria da moda. Estamos de volta com temas que a gente acredita que vai ser útil para você. E hoje a gente começa o nosso podcast aqui, da segunda temporada, falando sobre inclusão, liderança e deste mundo VUCA que a gente vive. Eu sou a Lígia, eu sou gerente de comunicação do Sinditêxtil São Paulo, sou uma mulher branca, loira, 50 a mais, e hoje eu estou aqui com os meus colegas vestindo uma camisa, um protetorzinho, porque está frio, um corta-vento preto. E vamos começar daqui a pouco o nosso podcast com os convidados. E hoje tem aqui Júlio. Júlio, se apresenta. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom, eu não sou, eu estou como presidente do Sinditêxtil, né? Nós começamos esse ano o mandato, né? E me apresentando, né? A gente combinou de não falar a idade, né? Então eu não vou falar, obviamente, né? Estou nessa turma do 50 a mais, né? Mas corpinho de 48 também, né? Então, e, bom, pele branca, estou vestindo um blazer, né? Mas sem gravata de advogado, né? E grisalho charmoso. Minha esposa fala isso, né? Mas... E, bom, enfim, legal. Esse papo vai ser bem interessante, né? É um assunto muito relevante e sensível, né? Para as empresas, para os associados. Esse é para todo mundo. Andréia, se apresente para nós. Oi, bom, eu sou a Andréia. O pessoal me conhece como Andréia Tomé, porque tem muita Andréia, né? Tem mais Andréia do que Maria, uma coisa impressionante. E eu sou consultora de varejo, de desenvolvimento pessoal, sou uma loira agora, né? Porque eu era uma morena, então estou uma loira tingida, olhos castanhos, 50 a mais. Um tricôzinho, porque tá frio. Tô vestindo uma calça preta e um tricô de tons azul, lilás, uma coisa meio Missone. E é um enorme prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Marcelo, quem é você? Eu sou o Marcelo. Um prazer estar aqui com vocês, né? Estou aqui representando tanto a nossa plataforma de recrutamento digital, a Reacher, como também a Chance, que é a plataforma do Sinditêxtil e também da Bit, para apoiar tanto os profissionais do setor como as empresas que buscam recrutar esses profissionais. Também acabei de entrar nessa turma aí dos 50 a mais. Bem-vindo! Primeiro ano de cinquentão, não é fácil. Verdade, esqueci de falar que eu sou 50 a mais também. Todo mundo na mesa, isso vai virar tema. Vai mudar muito. Vai virar tema somos nessa 200 mesa. Mais aqui, 200 mais. Boa. Eu sou branco, né, cabelo bem ralinho, quase não tendo mais. Hoje eu estou de barba, em homenagem ao meu time que fez um feito sensacional no final de semana. Tô pagando promessa. Geralmente eu não uso barba. Acho que ele é São Paulino. Mas é bom que é só a cada 10 anos, né? Deixou até a barba, é isso que eu chamo de fé. Promessa. O Calheri descoloriu o cabelo, eu vou deixar a barba e ela vai ter que ficar branca. Muito bem. Tô aqui todo de cinza, no paletó, camisa, e é isso. Muito bem. Todo mundo apresentado, todo mundo já descrito, todo mundo incluído. Vamos agora trabalhar, né? Na verdade, isso aqui é um grande bate-papo e o tema do nosso bate-papo hoje é liderar e incluir no mundo VUCA. Gente, quando eu li esse tema pro Júlio, o Júlio falou assim, 3 dias de podcast, né? Verdade. É muita coisa, né, Primeiro gente? que VUCA lembra vulcanizado, né? Que não tem nada a ver. E muvuca também. Muvuca Muvuca é boa. Mas, Não deixa de ser, né? Você já puxou pro seu lado, Já né? puxei pro lado, é uma muvuca. todo mundo já sabe mais ou menos o que é mundo VUCA, mas a gente sempre volta a explicar. E eu fiz até um textinho pra gente não se perder do que vai ser o nosso bom. bate-papo de hoje. Liderar e incluir no mundo VUCA. Neste mundo tão volátil, incerto, complexo e ambíguo. Isso é VUCA. Onde as pessoas se afirmam e se adaptam todos os dias. Qual o caminho da liderança para harmonizar e conseguir extrair o melhor das diferentes gerações, diferentes orientações, identidades, raças, gênero e deficiências?
Quais os principais equívocos e as melhores práticas? E como anda o mercado de recrutamento, onde essas questões não podem tirar oportunidades das pessoas? O que se pode e não se pode questionar numa entrevista? Nosso bate-papo hoje será sobre os desafios que as empresas enfrentam para contratar, manter talentos, orientar, treinar colaboradores, criando uma cultura não só inclusiva, mas de oportunidade para todos. Ai, gente, bem complexo, muito amplo, o texto é lindo, mas, Começa de novo. gente, é muita coisa para a gente conversar. E eu queria, na verdade, eu fiz aqui uma pequena lista de temas que a gente abordaria nessa questão aí, de inclusão e de mercado de trabalho e etc. Então, por exemplo, eu acho que nós poderíamos começar a falar sobre etarismo. Etarismo, choque de gerações, diferentes gerações trabalhando e convivendo no mesmo ambiente de trabalho. Isso existia nos anos 60, 70, quando a gente começou a viver mais, mas parece que agora a coisa assim tá mais intensiva, né? Sim. Você fica no mercado de trabalho mais tempo e eu acho que isso tá, então, ficando mais potencializado. Ou não? Jogo aqui na mesa agora esse tema. Tem a ver com a longevidade também, né? Então, isso tem a ver também com a necessidade das pessoas trabalharem mais, né? Também, né? Eu acho que uns 60 anos, há 10, 20, 30 anos, era um senhor já de bengalinha. Hoje, 60 está verdade. surfando. Então, eu acho que mudou um pouco também. Não só a necessidade do trabalho, mas eu acho que hoje nós somos os novos, né? 60, os novos 50, Sim. que realmente parece que a gente tem 30. Então, eu acho que tem isso também. Eu acho que as pessoas mais velhas estão mais incluídas, estão mais descoladas, conseguem conversar melhor com todas as gerações, né? Eu lembro na época da UP tinha o tio Irineu, que era ele já tinha 60, mas ele era um senhor, ele era muito distante da nossa realidade ali da molecada que trabalhava lá, uma moçada de 20 anos. Hoje já não vejo essa distância, eu acho que é mais... Vocês não acham isso? André, é só para lembrar, o que é o AP, né? Acho que OP, falando justamente falei da das OP. A OP jovens. Pois é, falando em 50 a mais. A OP é uma marca de surf, que chama... Foi a primeira marca de Ocean surf Pacific. praticamente. Ocean OP, Ocean Pacific, Pacific. nossa. Era modinha, né? Então, é aqui que você entrega a sua idade. Eu trabalhei anos lá e hoje eu tudo aprendi. E ali era muito inclusivo e eles já eram muito cabeça, assim. Então já tinha essa questão da mistura de faixa etária, já tinha essa inclusão de raça, não tinha muito... Eles sempre foram muito cabeça mesmo, muito lá na frente. Então, por isso, bem lembrado que a OP, para você que não sabe o que é OP, Ocean Pacific, é uma marca de surf, é a primeira que veio no Brasil. Pra você Você que já- surfa ou não? É? Você surfa ou não? Surfava, né? Ó. Agora eu surfo Em outras ondas. Agora a gente surfa na vida, né? É isso que eu falei. Quem Não, diria? mas eu acho que tem um outro aspecto do etarismo, que é a capacidade de liderança, né? Os jovens de hoje são poucos os que querem seguir aquela carreira de, pô, eu vou entrar, eu sou engenheiro, vou entrar, você é engenheiro, você trainee, estagiário, trainee, engenheiro sênior, coordenador, gerente, diretor, né? Quero ser o presidente, Seguir quero o aquele sonho roteiro, né? Era o sonho, né, de todo mundo, que você tinha que falar no programa de trainee que você queria ser presidente, senão você não era contratado. Verdade. E hoje em dia não. Hoje o jovem ele tem muito mais paixão pelo projeto, pela realização, por algo que ele consiga ver início, meio e fim, muito a curto prazo. E por outro lado, as empresas começaram a sentir carência da liderança. Então, aquele profissional que há 10, 15 anos atrás já estava sendo quase que descartado do mercado, que ele fazia, não era nem fazer 50 igual a gente, o cara fazia 40, ele já ficava desesperado. E agora? Sim. Acabou o mercado para mim? Esse cara começou a ser valorizado. Óbvio que tem questões salariais, dificilmente ele vai receber, né, a não ser que uma pessoa que saiu do mercado não vai voltar com a mesma que está no mercado. Teve achatamentos salariais nesse período, até pelas crises vivenciadas. Mas essa necessidade de liderança é uma qualidade muito forte desses profissionais e que isso está ajudando, inclusive, a treinar, a reter talentos, a treinar, inserir Sim. essa garotada nesse novo mercado Sim. de trabalho. Então, muitas vezes até como coaches, mentores. Mentores, isso. E até porque eu acho que tem mudado um pouco a percepção que se tem da pessoa
40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, que hoje está no mercado de trabalho. Porque antigamente as pessoas eram ditas produtivas enquanto estavam no mercado de trabalho. E hoje já se observa que o que é uma pessoa produtiva? Não necessariamente é só no mercado de trabalho, né? Às Sim, vezes uma claro. pessoa opta por se aposentar, porém continuar ativa fazendo trabalhos voluntários, ou sendo mentor, ou participando de conselhos de administração, porque ela resolve ter um pouco mais de qualidade de vida, e isso não significa que ela se tornou improdutiva, né? Então, acho que existe uma nova percepção sobre isso, mas quando você fala em liderança, eu acho que nós tocamos justamente no ponto onde quais são as aptidões que uma pessoa com tanta experiência, né, de 50 anos, 60 anos, temos gente lá na nossa, no sindicato com mais de 70 trabalhando Sim, com a gente. muito, né? Quais são as habilidades que essas pessoas têm que ter para conseguir liderar pessoas que chegam lá com 19, 20 anos, 25 anos, né? Porque eu imagino que a questão do etarismo, né, que seria o preconceito em relação à idade, não é uma via de mão única, né? Não. Absolutamente, exatamente. Eu acho que é uma via de duas. Mas eu tenho sentido uma coisa, assim. Eu acho que hoje existe um preconceito desse profissional de 60, 70, até 50 mais mais. pertinho Até aqui. 50 a mais. Mas existe também uma receptividade dessa molecada aí, dessa moçada mais jovem, de entender que uma pessoa mais velha. Eu acho que talento não tem idade, mas experiência só o tempo te dá. Então, a liderança, ela é afinada com o tempo. Então, eu tive várias oportunidades, graças a Deus, lá na UP, comecei a minha carreira lá e fui líder muito cedo. Eu sou uma líder muito melhor hoje do que eu era lá atrás, porque você vai aprimorando. Então, eu acho que tem hoje uma integração boa. Eu acho que existe, o Marcelo também trabalha com isso, vai confirmar talvez, mas acho que existe ali uma conversa mais tranquila, que se conversa mais. Como eu falo, não existia uma conversa que se integrava antigamente. A pessoa que era mais velha e vivia naquele mundo mais velho. Hoje não. Os amigos da minha filha de 19 anos querem fazer resenha comigo, sou 50 a mais, entendeu? É resenha. E eu já sei que é resenha. Eles falam, tia Andréia. Não, é a tia Andréia, a gente tá aí pra bater um papo. Então, eu acho Que que na hoje... verdade é opinião virou resenha, né? A opinião. Eu acho que hoje dá pra... Na comunicação, na conversa e no respeito, eu acho que dá pra integrar bastante, né? Eu acho que provavelmente mudou o que é também perfil de liderança, né? Porque saber liderar... Vamos falar um pouquinho disso, É né? uma arte. Sim. Liderança. Júlio, você que trabalhou também nesta parte de... Você trabalha numa empresa, além de Sim, ser presidente do sim. Cindy, né? Como é que você vê líderes e líderes? Eu acho que tem uma questão até anterior, eu estava até hoje de manhã lá no Sinditexto mesmo discutindo, conversando com um dos nossos associados, ele trouxe uma questão bem interessante, né? Até o rótulo, né? De líder, né? E rótulo de chefe, né? Virou meio que um palavrão chefe, né? Virou. Então você fala chefe, né? Não é chefe, é líder. Agora, chefe é chefe, né? Tanto é que tem CEO, né? Então, e chefe tem obviamente, a sua função de liderar também, né? Então, eu acho que tem umas questões que a gente começou a meio que rotular, né? Tudo que é líder tem que ser líder. Tem líderes que levam você para um caminho, vamos dizer assim, não muito desejado. E tem vários exemplos na história aí, né? Que não vou nem citar aqui, mas... Então, liderar também não é só no sentido positivo, né? E eu vejo que, como vocês falaram, tem a questão da via de duas mãos, é óbvio, né? Meio lugar comum, mas as pessoas que estão entrando no mercado também não têm experiência de mercado. Não tem experiência de convívio corporativo, né? Pelo mundo todo, né? Individualidade, tudo aquilo que a gente já conhece, né? Então, tem essa geração que falam, né? Nem estuda, nem trabalha. Então, eles chegam... Assim, muitos chegam, né? Estou generalizando, tá? Muitos chegam despreparados, ansiosos, né? O normal, né? Já querendo, né? Mas ser muito promovido. mais do que quem percorreu já esse tempo nosso, né? De trabalho, que já o trabalho ativo era tudo presencial, físico. Então, a nossa experiência já foi assim, Sim. né? E a experiência deles não é assim, né? De vida, de convivência, né? É um mundo mais digital, né? Um relacionamento diferente do nosso, né? Então, eu acho que isso... Júlio, eu dificulta vejo até também. clientes preferindo 50 a mais, né, pensando nas qualificações dos profissionais, além das gerenciais, porque falam que esses profissionais eles têm um turnover menor. Muito Mais mais. comprometido, Eles né? Muito mais. gostam de trabalhar, Boa, né? isso mesmo. Eles sentem paixão, eles querem ali, eles sentem
para muitos que estão no setor de serviço, né? Então você tem muitos restaurantes, né? Empresas de confecção também optando, porque esse cara, essa mulher vem e quer trabalhar, E maduro, afim, né? Comprometido. Chega no horário, sai no horário, se precisar experiente. ficar mais, vai ficar. Então, eu acho que são outras qualificações. É uma geração, a nossa, né? A nossa geração também passou por muitas mudanças, né? A gente, tecnologicamente falando, Sim. nossa, acho que ninguém aqui é Uma nascido revolução, digital, né? Exato. Todo mundo aqui fez curso de datilografia, né? Datilografia arrasou agora. Eu ia falar da Barça, mas a datilografia... Todo mundo teve uma Barça em casa. Conhecer. Exato. Essa geração tem o mundo na mão, Precisava né? ter chamado um jovem para participar desse bate-papo, mas assim, eu vejo que o próprio estilo de liderança mudou muito. Eu tive chefes que chegavam e falavam assim, como que as coisas tinham que ser. Então, eles vinham me ensinando, né? Olha, eu vou ensinar o seu trabalho. Então, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Hoje eu já percebo que o bom líder é aquele que desafia para que eles venham com novas propostas de trabalho, né? Então, eu acho... me corrijam, que talvez o bom líder é aquele que extrai o melhor dos seus liderados. Sem dúvida. E não fique esperando que eles cumpram a bula que você passou. Que é só uma ordem, na verdade, e não pensam, né? Quer dizer, é uma coisa de vai e faz, e era outro tipo de liderança, até era mais ameaçadora, punitiva. Hoje ela é multiplicadora, é outra história, né? Eu acho que o grande negócio da liderança é a comunicação, é papo reto, mas sem alterar a voz. Quer dizer, não precisa brigar, e é o que eu falo. Antigamente batia na mesa, tal, vou te mandar embora. Tal. Hoje é outra história. É um multiplicador, é um treinador. Até as piadinhas mudaram, né? Não dá mais pra fazer meme com essas coisas, que não se fala mais isso, né? Se falam outras coisas. É muito frágil, né? A relação, e qualquer coisa pode ser usado contra você. Então, hoje, houve um grande salto, eu acho, de liderança. Tem essa já é líder, mas é um chefe, não deixa de ser. Mas é um chefe bom ou não? O chefe bom é o chefe que extrai o melhor de você. O gestor, né? Que te dá o caminho, te faz ser melhor. Não te achaca, né? Não te pune. Não é assim que funciona. Antigamente era mais ameaçador o negócio. Escreveu, não leu. Por isso acho que vem esse preconceito, né, de chefe, é aquele cara, né, mais... punitivo, né? E tal. E não necessariamente, né? E acho que uma outra versão seria, ao invés de nem chefe, nem líder, um gestor, né? É um gestor. É o gestor de pessoas, né? No final das contas é isso. É isso. São pessoas. E tem um outro lado também, assim... Nessa época eu tô mais provocativo, né? Comigo mesmo, né? E acho que pode ser também da idade, tá? E de questionar algumas coisas, né? Reflexão. E essa questão de ter esses cargos, né, de gestão, não necessariamente tem a ver com idade, né? Não, que agora tem um fenômeno que a gente vai passar, eu já passei e passo por isso também, que eu acho muito interessante, que e agrega mais informação, as pessoas terem gestores, né, mais novos, né? Porque a ideia nossa era simples, o chefe era mais velho. Era mais velho. E agora não, agora, enfim. Teve um momento que o líder era aquele que sabia falar inglês. Depois o que sabia PowerPoint, Excel. É verdade, eram umas habilidades técnicas, né? Hoje em dia, skills, não. Né? Hoje em dia, lidar com toda essa diversidade que nós temos, a gente tem diversidade de etnia, de orientação sexual, de idade, de modelo de trabalho, né? Se é híbrido, quem está presencial, quem está só remoto, de culturas as mais distintas. Hoje o Brasil tem também refugiados, então pessoas de outras nacionalidades vivendo. A gente pega em São Paulo, que é uma cidade cosmopolitana, você tem que saber lidar com todas essas complexidades. Diferentes culturas, assim, né? E é o digital, é o analógico. E entender que todo mundo tem a sua limitação, né? Não é querer que a pessoa de 70 anos haja como uma pessoa de 20, nem, né? Porque é óbvio que uma pessoa de 50... Eu tenho as minhas limitações. Às vezes eu fico lá... tecnológicas, né? Às vezes eu fico lá e não consigo... Gente, cadê tal coisa? Não tô achando tal botão, isso aqui lá. E perco lá 15, 20 minutos. Calma, não é pra você. Aí eu chamo um mais novo lá. O que tem o chip na língua. Em 2 minutos resolve, né? 2 minutos, Em 2 minutos resolve. E isso não me causa mais nenhum tipo de... Putz, estou ficando pra trás. O que é fácil para um
é difícil para o outro. O que é difícil para o outro é fácil para um. E eu acho que essa complementaridade, o líder tem que saber ler todo esse cenário. Isso. Nós estamos caminhando para algo que cada vez mais a gente vai começar a ouvir falar no mercado de trabalho, não só da liderança dos jovens, mas a liderança da mulher negra. Ah, sim. Vamos entrar nesse tema, gente? Vamos falar aqui de gênero. Vocês já entrou aí com duas questões aí de verdade. inclusão. Raça e gênero. Mulher negra. Fala, então. Mulher negra na liderança é o novo posicionamento da ONU. A ONU já tem lá o WEP, que é o Women Employment Principles, os princípios de emprego da mulher, que tenta ali fazer a equidade salarial entre homens e mulheres. Já tivemos alguns avanços nisso, né? Sim. Nós lá na Reacher somos signatários da WEP. E o próximo passo agora é começar a ter mulheres negras na liderança das empresas, que é o Brasil tem mais de 50% de negros. Se a gente for ver mulheres, deve dar hoje, com todo o esforço que vem sendo feito há décadas, talvez 20%. Eu não tenho o número de mulheres negras, mas tenderia a chutar aqui que não deve passar de 2%, 3%. raro, né? Tem a Rachel Dentro das Maia, empresas, você está Dentro das falando? empresas, Assim, porque na sociedade são a maioria, né? A cor parda, negra, é a maioria. E a gente vê mas essas mulheres já com muita qualificação, né? Tem diversas entidades fazendo trabalhos bonitos para qualificar. Em tecnologia já tem um volume de mulheres trabalhando bem significativo. E agora é começar a qualificar para que as pessoas possam estar em posições de liderança e ajudando nessa transformação que o mundo precisa. Eu me lembro que há uns 2, 3 congressos que nós participamos do setor têxtil e havia uma pesquisa que falava assim: a consumidora do futuro, aquela que vai ditar tendências, é aquela que vai realmente ser o mercado-alvo que vocês têm que pensar, falando com uma plateia de empresários, é uma mulher negra, ela é negra e ela tem mais de 50 anos e ela está dentro de uma comunidade. No caso, não era empresária, porque o público-alvo é a mulher negra da comunidade e que é influencer. E hoje a gente vê um monte de mulheres negras com audiências enormes dentro dos aplicativos, das redes sociais. E eu assisto isso hoje realmente, né? O quanto essa mulher negra, de 50 a mais, comunidade, quanto que elas ganharam espaço, mas não tanto no mercado de trabalho, né, nas empresas. E eu acredito que esse é um movimento da ONU já está se posicionando, é um movimento que vai começar, igual a gente teve 10 anos atrás, eu era contratado, me ajuda a bater cota de mulheres, a gente precisa ter, a Accenture é uma, se eu não me engano era 2023, que eles tinham mundialmente que ter 50% homens, 50% mulheres dentro da empresa, e acredito que bateram a meta. Tem muita empresa hoje buscando esse tipo de meta, esse assim? tipo de diversidade. Hoje já não ficou mais só homem e mulher, né? A diversidade, ela entra em todos os âmbitos, inclusive de religião. Então, isso é uma proposta ativa na mesa de praticamente todos os diretores de recursos humanos de grandes empresas. E necessário também, né? Porque essa é a grande integração da diversidade. Porque também não adianta ficar na conversinha e na prática não tem uma mulher para colocar na liderança, ou não tem uma inclusão, porque não há um preparo também, tem essa. Tem que ter também, acho que uma proposta de treinamento e desenvolvimento dessas pessoas, de chances, né? Sim, de crescimento. enxergar lá na Oportunidades, né? frente que essa pode ser uma líder e Isso, preparar, de né? preparar. Tem 2 caminhos, eu acho. Até desculpa cortar, mas eu vejo que os jovens querem ser líder muito rápido, aquilo que o Júlio falou, quer dizer, não passa pelo caminhozinho de maturidade, né? E as empresas querem tudo pronto, não capacita também. Então você tem que pegar um talento e dar uma capacitada, porque tem culturas diferentes, vai vir pronto? Não vai, mesmo que venha do mercado. Então, eu acho que tem E isso. um país cada vez com a tendência de desenvolvimento mais baixa. Mas né? muito o mais ensino baixo. cada vez pior. Cada vez pior, eu vejo IDH, isso, né? É. Muita vaga. É. O ramo é varejo, né? Muita vaga e muita oferta de pessoas, mas não
Não fecha. É uma conta Não que mexe. não pessoas fecha. não capacitadas. Porque muita gente, exatamente. E as empresas com uma certa, sei lá, se é preguiça ou morosidade de capacitar essas pessoas. Então, Não. qual é a tendência, né? Mas também, né, Júlia, é uma coisa que a gente discute lá no Sim. Sinditêxtil. Até que ponto a responsabilidade é da indústria de ficar sempre capacitando? Eu acho que, na verdade, tem sido mais uma necessidade, né? Sim. Eu acho que a gente tem oportunidades também, né? Você primeiro, cara, o autodesenvolvimento. Esse é o primeiro passo, né? A pessoa se autodesenvolver. Claro. O segundo a gente disponibilizar, eu falo, nossa, como entidade privada ou pública, disponibilizar cursos, né, de capacitação adequado ao mercado. E a empresa. E a empresa também, Né? Porque obviamente. tem essa cultura Não, também, ela tem que né? se desenvolver dentro Sim. do seu negócio, mas é. o mercado também tem o mercado de cursos, enfim, as entidades, nossa. Esse é um tema que a gente sempre discute, e oferecer cursos profissionalizantes de capacitação para o mercado nosso, né? Nosso foco, claro, é têxtil, né? E pegando toda a cadeia têxtil, eu acho que a gente tem essa missão também, esse propósito. Sim, né? as empresas, né, principalmente as confecções, as têxteis também, mas as confecções, elas acabam formando mão de obra, principalmente costureira, né? Tá pensando Tá nisso, sempre formação. faltando costureira. Pega a pessoa sem experiência nenhuma e treina. Tem as escolinhas lá dentro das empresas que elas treinam e se formam costureiras. Muitas depois, quando saem, vão montar sua própria confecçãozinha. A gente vê muito disso acontecendo, né? Sim. Mas a empresa tem feito essa formação básica por necessidade, mas depois que a pessoa tá lá dentro, muito, se ela quiser crescer, fazer outras coisas, até mesmo dentro da empresa, querer ganhar uma posição melhor, ela tem que ir buscar também, né? Ir atrás do seu conhecimento. E hoje na internet você aprende tanta coisa, às vezes de graça, né? Basta ser curioso hoje, né? É o que eu falo. Hoje ninguém fica sem resposta com o Google, né? Não fica mais sem resposta. Então, pintou uma dúvida, é isso que você mede aí o interesse de cada um. Então, eu sou a rainha não tenho dúvida. Pintou uma dúvida, eu já vou lá. Claro que a gente tem que ter essa triagem, mas não existe dúvida hoje mais, né? Só fica na dúvida quem quer. No nosso tempo, a gente tinha que ir na biblioteca, né? Aquela de novo. Mas tem que saber filtrar o que o Google traz, né? Ah, claro. Agora tem o chat GPT. A inteligência artificial que todo mundo agora... Tem que filtrar, sim, mas é uma coisa que você pode... Tem mais informação, né? Exatamente, é mais rápido, quer dizer, basta querer, né? Você, num clique, você tem o mundo na sua mão, né? Uma coleção Barça democrática. Exato, e muito rápida. Voltamos porque à Barça. você tinha que Voltamos procurar. para Barça. Mas voltamos pra Barça. Não, mas eu acho que o nosso O gap pessoal de vai ter que ver no desenvolvimento- Google, que é que é Barça, Barça? desculpa. Eu acho que o nosso gap de desenvolvimento no Brasil, ele é muito maior. Então, obviamente que a responsabilidade primária é do Estado, Estado, né? mas as empresas vão ter que acabar se Assumindo, responsabilizando ou é verdade. assumindo isso, assumindo esse custo para desenvolver. Eu vejo algumas entidades, algumas ONGs trabalhando, tentando fazer um trabalho de desenvolver já, né, com um combinado com algumas empresas de que, eu vou capacitar essas pessoas com isso aqui. Para esse mercado, essa pessoa já sai empregada. Então, a tecnologia foi uma das saídas que o mercado viu para conseguir ter esse gap que chegou a ser mais de 400 mil profissionais de TI. TI. Outras indústrias estão começando a fazer isso quando às vezes vai para uma região específica que não tem mão de obra para tentar ter uma qualificação mais acelerada. Nós participamos de um programa junto com o governo de Minas que chama CIDGov, que é de apoiar startups que vão poder se resolver desafios para o governo mineiro. E o desafio que a gente está é de conseguir prover informação para o Estado, onde estão as vagas, quais são as qualificações necessárias para essas vagas e qual é o perfil da população, porque o governo aí depois vai vir com aspectos educacionais. Sim. Mas lembra o tempo que isso vai demorar. Sim. É um projeto sensacional, não estou vendo outro estado fazer, mas que talvez dê retorno para a população daqui 3, 4 anos. E até chegar lá, né? Até chegar lá, talvez, se a gente tiver um boom, né, no mercado, se der certo, aí eu estou um pouco envolvido aí, se der certo o que está acontecendo com os chineses, de vir realmente montar fábrica, imagina a quantidade de pessoas que não vão precisar trabalhar nesse setor.
e precisam ser formadas. Não vai só migrar de uma empresa para outra ser um rouba-monte. Vai ter que trazer pessoas novas. Tem outra questão também que você como recrutador talvez receba bastante e que talvez, sei lá, deva ser questionado quando se pede assim. O cargo é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Às vezes é um estagiário, né? É isso, e tem que falar inglês. Aí você já cortou aí, né? A graça. 70% da população. 70%. Vai usar aonde, né? MBA. E eu achei interessante que algumas empresas, inclusive para cargos que futuramente você terá que usar inglês, né, estão contratando pessoas dentro de cotas, né? Empresas que estão criando cotas de raça e não exigindo inglês, porque senão você não consegue nem cumprir a cota. Consegue. E ajudando a fazer o curso, dando auxílio para fazer o curso, e eu acho isso muito bacana. Mas ainda existe muita gente que exige, né? Eu acho que hoje diminuiu muito a exigência mesmo? do idioma, porque você consegue se virar mesmo sem saber idioma. O Google Translator, o ChatGPT, Tudo. isso facilita a própria Microsoft, né? Você recebe um e-mail em outro idioma, você consegue configurar para ele já... Você nem percebeu que veio em outro idioma. Às vezes dá um delay de alguns segundos, eu recebo um negócio, parece que é em árabe. Chega lá para mim, a hora que eu abro para ver, já está em português. Nossa, que mágica é essa? Isso melhorou muito, então, tudo né? isso ajuda. E eu isso é não uma vejo novidade. mais É essa solicitação desnecessária como era antes. Mas preciso só reforçar um fato. O Brasil perdeu uma janela de oportunidade gigantesca, né? Não sediamos uma Copa do Mundo, uma Olimpíadas, e era um momento onde o Brasil tinha que aprender inglês, como outros países que sediaram Copas se desenvolveram. E a gente não foi atrás, não sei se por falta de incentivo do governo, se por falta de vontade dos profissionais, mas a gente perdeu uma oportunidade enorme. Só que muitas vezes saber inglês está mostrando outra coisa, porque a pessoa que sabe inglês é uma pessoa que investiu na sua educação, é uma pessoa que está determinada a crescer, a se desenvolver, consegue iniciar e concluir uma atividade. Mas nem todos tiveram a oportunidade, né? Mas aí vai mais do que o falar inglês para mim. Você tem diversos cursos gratuitos na rede. Sim, hoje sim. Mostra a iniciativa, mostra questões comportamentais muito forte no perfil do profissional, ele saber ou não falar inglês. Mesmo que não seja fluente, mas que ele tenha a mas vida toda atrás, tentado, quis, né? Ali fazer. Você fez uma faculdade ou não? Hoje você tem aí, faculdade você consegue fazer EAD em, sei lá, 1 ano, 2 anos. Com valores, né, com valores acessíveis. Mas é isso, as pessoas também não vão. Então eu acho que tem muito não adianta também só as indústrias quererem dar tudo para formar, não adianta só o governo ir atrás, a gente tem que achar algum jeito de engajar essa comunidade para o seu desenvolvimento. Porque só ficar esperando o bolsa Mas, isso, Marcelo, o você bolsa não acha que isso é um problema do Brasil, a educação? Eu acho que é o isso, maior né? problema Então, exatamente. E isso começou há 500 anos, não é agora. Então, não há um interesse do governo em capacitar o povo, né? Em termos de educação. Então, obviamente, o povo também não tem, que eu estou entendendo essa questão de, a pessoa foi atrás, correu, foi fazer o inglês, tentou. Então, realmente mostra que é um profissional diferenciado. Mas a grande massa não tem esse incentivo, não só a oportunidade, mas o incentivo. Porque é uma coisa que começa lá atrás mesmo, né? De não querer capacitar. Então, o brasileiro, ele é sempre... eu acho que essa visão, assim, o governo, não interessa ao governo capacitar. Acho que isso também mudou bastante, né? Não, de lá para cá, né, Diego? É uma cultura de 500 anos, mudou talvez bastante. o Brasil não saiba, né? Porque antigamente tinha uma razão política de, né? Falava-se, né? Eu que fiz jornalismo, a gente sempre defendia essa bandeira. Não é interesse do político educar, né? Porque aí o povo vai ficar inteligente. É lógico. Isso daí já caiu, assim, vai um pouco pensar, por terra, mas perdemos uma janela de ter aprendido a educar. Você vê os problemas que São Paulo está tendo, né, com apostilas erradas, slides dizendo que Dom Pedro I que liberou a escravatura. O lado A, quando está no quando poder, não tem usa para favor exato. dele, o lado B, Mas, quando está gente, no poder, como usa isso a favor acontece dele. hoje? O que houve? Uma renovação do material e o cara viajou e trocou os arquivos? Como assim? Na verdade, por questões políticas e também querendo dar um salto tecnológico numa coisa que é tão raiz como a educação, que é
tantos anos a gente vem aprimorando já apostilas que já foram revisadas. Então, eu acho que a gente... Aí eu não sou nenhuma educadora, não sou especialista no assunto, mas Eu tem não coisas sou- que são tão óbvias, né? É tão difícil você mexer em conteúdos educacionais, então vamos pegar o que está pronto e vamos, no máximo, melhorando, mas não vamos começar do zero, Pelo amor né? de Deus, não dá. Então, porque é isso. Então, essa janela que ele fala, quer dizer, se o governo tivesse tido essa percepção, não importa qual é o governo, nem é político o negócio, é cultural Isso é mesmo. municipal, estadual, federal, Não né? importa, E se é 2023, se é 1500. A questão é que não teve essa visão de capacitar, de incentivar e falar, gente, vamos ter uma Copa, vamos ter... E o próprio governo, então, dá esses cursos, né? Talvez, eu não vi isso, E pelo não era menos. só de inglês, né? Na Copa tem muitos serviços. Muito né? serviço. Hoje, varejo, restaurante, sofrendo adoidado porque não tem bons profissionais. Uber, E você taxista. podia ter formado Um tudo pouquinho nessa antes, época. exatamente, já tido esse programa de capacitação para uma Copa do Mundo, que é desde o inglês até o atendimento, até o varejo, enfim. Então, acho que a gente dá essas comidas de bola, vamos dizer assim, né? Eu Eu só tenho queria visto- voltar no, Volta no desculpa, tema só aí. cortar um tema que é a questão de oportunidade de trabalho para as mulheres, né? Registrar aqui que na cadeia têxtil, né? Têxtil, confecção, as mulheres, né, representam cerca de 70% da mão de obra. Então, é um setor feminino. É inclusivo, né? É inclusivo. Eu acho que isso é importante, né? E não vejo assim muito claro em outros setores, pelo menos não são É divulgados. diferente. A gente tem bastante mulher trabalhando e o nosso objetivo, e eu vejo que é o objetivo de muitas empresas do nosso setor, é que elas cheguem às lideranças. Sim. Porque hoje você tem muita costureira, modelista, Sim. né, que sempre foram a base. Mas agora elas já estão, a gente já tem muita gente chegando nas lideranças das grandes empresas. Agora, uma coisa que é muito do nosso setor, e você tem razão, é confecção. Mulher é a dona. Confecção, a mulher que fundou. Uma nova o que eu tenho de marcas, que nem agora a gente levou Sim. 54 marcas para Coulter em New York. E eu falei, peguem Uma depoimentos. feira, né, de negócios. Feira de negócios de moda em Nova York, muito importante. E eu falei assim, peguem depoimentos, né, das marcas pra gente colocar nas redes sociais. Só mulher. Então, mulher. Só mulher. E aí vai naquele São outro ponto donas. que a gente está falando muito, né, da questão só da indústria e tal. Eu vejo que, primeiro que não deveria ser um projeto, né? Projeto tem início, meio e fim, tem que ser um programa continuado Isso. de capacitação das pessoas, né? Seja em relação à capacitação de educação, mas para que elas possam se tornar também empreendedoras, né? Porque a questão do trabalho formal, emprego, CLT, assim, tem uma limitação, né, pela própria capacidade das empresas de atender demanda do mercado. Você está tocando num ponto interessante, Júlio. Eu sou conselheiro da Unicamp Ventures, que é um pedaço da área de inovação da Unicamp. Interessante. E estou muito próximo do pessoal da Inatel, da Unifei em Itajubá e também do IFMG. E tenho percebido um direcionamento muito grande dessas instituições, e acredito que outras grandes instituições em nível Brasil também estão fazendo, de começar a quebrar aquele rótulo que antes o aluno, para as universidades, ele era bom aquele que ficava na academia, que queria fazer mestrado, doutorado, que não saía, que não pensava no mercado de trabalho, que esse era mal visto. Eu fiz Unicamp, quando eu fazia Unicamp, que eu falava, eu quero ir para o mercado de trabalho. Os professores já viravam o nariz. Ixi, isso aí não. Mas não é você mais estuda bola. pra quê, gente? Mas hoje essas instituições já estão com um lado de empreendedorismo muito forte. Então todas estão com um polo de inovação, né? Já desde a graduação ali incentivando esse aluno a empreender, a ter ideias, a gerar emprego, a começar a entender o que é o mercado de trabalho. Isso tem virado até um problema para as grandes empresas, porque em torno de 20% hoje dos alunos das principais universidades nem querem mais saber de programas de trainee em outras empresas, porque às vezes eles já saem como C-level de uma startup, já tem verdade. teu próprio negócio e saíram no mercado de trabalho. Então é um tema interessante começar a ver que trabalho, tem não o emprego universidades só, né? começando a pensar no empreendedorismo. Eu acho que em comitês de jovens empreendedores, a gente tem que estimular isso, fomentar. Acho que Sustentar, né? sustentar, né? Mas será uma que carreira, né? Será que isso também não tem gerado nos jovens a impaciência quando entra dentro de uma empresa onde
ele vai demorar mais para galgar. A gente tem falado com muitas empresas, né, em lives e tudo mais, e uma grande reclamação é: eu não consigo manter jovens. Eu tenho um turnover muito alto de jovens, eles são impacientes, estão aqui 6 meses e se demitem porque acham que não estão evoluindo. Será que essa cultura do empreendedorismo, de startups, a pessoa começou 1 ano depois, já era um unicórnio, será que essa cultura tem afetado um pouco essa impaciência do jovem? No final do ano passado, a Beat e o Sinditêxtil, né, vocês fizeram uma palestra sensacional lá na premiação. Tive a felicidade de estar lá junto com vocês. E um dos convidados foi um C-Level do iFood. E ele colocou um pouco desse tema, ao meu ver, muito bem colocado, que é o que ele faz até lá dos baby boomers, como que foi descendo até chegar. E eu acho que o principal hoje é: nós precisamos entender essa geração. O que motiva essa geração? O turnover ele acontece, mas ele não acontece só porque os jovens querem ser gerentes rápido. O jovem, ele quer um ambiente, não precisa ser um ambiente com a mesa de bilhar, com a mesa de ping-pong do Google, com cerveja, com não sei o quê. Ele quer se sentir valorizado, e o valorizado para ele muitas vezes não é a remuneração, o valorizado é de ter entregado um projeto, de ter um agradecimento, de ter sido reconhecido publicamente. Né? Então, cada empresa precisa fazer uma análise da sua cultura, né, dos comportamentos, entender o que de fato faz sentido para a sua empresa, porque uma regra não pode ser simplesmente usada em outras empresas, cada uma tem o seu jeito, para conseguir fazer um trabalho de retenção. Então, o que você está falando é que se essas empresas, de repente, desafiarem esses jovens e eles se se desafiar, porque essas empresas ainda fazem gestão como faria a gestão da nossa geração. Elas precisam perceber que elas precisam fazer gestão para uma geração nova. Ouvir mais, talvez, né? Acho que uma comunicação mais individualizada, não padronizada, né? Porque eles são pouco resilientes. É a geração menos resiliente, né? O Stefan Lecoq, vocês sabem quem é? Não, lá ele é muito legal, ele fala muito de etarismo. E ele postou uma pesquisa sobre isso. Quem que ele é? Ele é um consultor que fala muito dessa inclusão do etarismo e que é a tendência mesmo. O mercado daqui a pouco tá velho. E esses caras estão fora do mercado. Tendência é envelhecer mesmo. E precisa contratar, precisa ter essas pessoas mais velhas. E ele estava fazendo, ele postou uma matéria sobre como eu acabei de falar, a resiliência de cada faixa etária. E essa é a menos resiliente, porque ela desiste muito fácil também. Porque a velocidade, há de se entender isso também. Eles têm velocidade de informação muito rápida. Tanto que é 15 segundos que eles veem um vídeo. Videozinho é 15 segundos. Depois de 15 segundos já desconectou. Então é muita informação. Então eu acho que vale também uma conversinha de falar: você não está desistindo rápido? Porque eles desistem e a empresa também fala: bom, vai, né? Será que também não vale uma comunicação adequada para esse povo de falar: olha, você não acha que você está desistindo muito rápido? Né? Talvez não seja legal você ficar mais um pouquinho, porque eu acho que eles acabam querendo sair por uma série de motivos e a empresa acaba também. Não acho que nem tem que tentar segurar, porque quando a pessoa sai, o corpo já está fora, né? Vou falar uma frase meio feita aqui, mas eu acho que dá para refletir que não dá para engarrafar o vento, né? Essa é a geração, né? E a geração, assim, quando a gente pega o comportamento do consumidor, claro, são as mesmas pessoas, né? Que estão trabalhando e que estão consumindo, né? Ele não tem mais uma fidelidade, uma lealdade, né? A um determinado produto, no caso da OAP, da sua OAP aí. Então, eles são o que eles chamam de poliamor, né? Gostam de tudo e depende, é claro, aí tem a questão da atratividade da marca, a história que ela conta, ESG e tal, que acho que é valor da marca. Então, a história do propósito, o propósito da marca, que tem a ver com o que a gente fala muito do Sinditêxtil, criar valor para o associado, né? E o jovem é esse, né? Então a empresa, assim, foi o que você falou, a empresa é que tem que ver como que ela consegue trabalhar com isso. O maior erro está na gestão das empresas. Do tema nosso aqui, de como ser líder. O tempo dele é diferente. O tempo dele é diferente da empresa, precisa entender e precisa... tem aquele ditado velho, né? Como você espera resultados diferentes se você sempre faz a mesma coisa? Nós, gestores atuais, nós estamos gerindo empresas da mesma forma que a gente geriu
30 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás, e esperando ter resultado diferente com essa geração que ela é diferente. Só que nós não vamos mudar essa geração. Ela é isso, e vai vir uma próxima completamente diferente de novo. Até a gestão de como trabalhar esse trabalho flexível, né, híbrido, né, fazer reuniões online. O modelo ainda é online, mas a gestão é a mesma, né? É como home office, mas o teu chefe espera que você esteja a partir das 8 horas esteja conectado. Conectado, né? É diferente de trabalho remoto, como era então em muitas partes do mundo. Eu acho que esse mindset precisa mudar, né? Aí voltando a falar, né, desde o começo, né, dessa liderança, gestores, chefes, né? Então, cada um tem que ser seu chefe agora, né? Cada um tem que ser seu... Autogestão e confiança, né? Isso é questão de reconhecimento, tudo que você falou, que não tem necessariamente a ver com recompensa, né? Que é como você recebe isso, né? Salários. E nem com o ambiente, né? Você vê que você toma uma coisa interessante. Aí as empresas acham que a mesa de ping-pong e a mesa de bilhar que vai sanar, né, ali o desejo, e não é, né? Não necessariamente. Acaba sendo uma maquiagem. Não, essa geração precisa de diversão, precisa de docinho, né? De, sei lá, de refrigerante. E não necessariamente é isso, né? É o desespero de tentar reter essas pessoas mesmo, né? Sim. Que é o futuro. E tem essa questão do trabalho, voltando ao que você estava falando, que, de fato, estar de vez em quando com as pessoas cria um elo maior vínculo, né? de equipe, de vínculo e etc. Porém, essa geração não quer ter a obrigatoriedade, até porque não precisa, de estar fazendo isso o tempo todo. Você pode manter o remoto. É como você tem um parente querido que você não vê toda hora, mas você tá ligando, você tá falando com ele, né? E aí, quando se encontra, aumenta-se mais ainda o vínculo, né? Mas são questões que hoje a gente coloca em cima da mesa, até porque tem muitas empresas voltando ao presencial full, né? Full. E é importante o presencial. Eu acho que a gente tem que ter essa qualidade do híbrido, de você não pegar um trânsito. Você viu que teve um trânsito absurdo, né? Sei lá quantos mil quilômetros. Mas a questão da integração é importante. Então, aquele cafezinho na copa, né? Aquela troca de olho, aquela conversinha, aquele sinal que você tem de trabalho de equipe, né? Até produzindo menos, né? Quando você vai no presencial, você produz menos. O final do café é sensacional. Sensacional. E acaba afastando as pessoas. E é uma geração que realmente vive com a caixinha do demônio, eu brinco, né? Ela tá do lado da pessoa. Você vê, porque eu tenho uma filha de 18, 19 anos, então eu vejo muito essa galera. Então, assim, eles estão todos, assim, com o celular na mão, um do lado do outro. A gente tinha que ter criatividade, né? Tinha que brincar de detetive, de sei lá do que. Agora, eles não. Então fica cada um no mundo e eles não ligam. Já reparou? Eles não ligam. Manda mensagem, fica esperando retornar. Não fala. Não existe isso, né? Telefonema. Mas ele, às vezes, falando... Tem um áudio, né? Não, é uma loucura. Porque eu falo assim, você conseguiu falar? Não, tô mandando mensagem e não respondo. Falei, qual a dificuldade de você ligar pra pessoa? Vai tocar, ela vai atender. Minha filha ontem, no meio da tempestade que teve em São Paulo ontem, ela tava indo pra academia a pé, que é perto de casa, e caiu o mundo em cima dela. E ela me manda um áudio dizendo, papai, socorro, tô aqui, tô encharcada, não sei o quê. Sem querer, eu ouvi o áudio a tempo e fui correr. Mas a minha tendência seria, bom, daqui a pouco eu paro pra escutar. Se eu estivesse numa reunião, não sei o quê. Eu vi que era da minha filha, eu parei, eu não, um segundo, tava no meio da reunião. Deixa eu ver. Peraí, desculpa, eu tenho que ir lá buscar. Eu trabalho home office. O senso de urgência. Querer, mas se tivesse ligado, seria na hora atender. Sim. Muito mais fácil, você teria atendido. Exato. É um risco, né? Eu sempre falo, se é urgente, liga. Se é urgente, liga. Ficam assim, como se eu estivesse falando. Você tá um palavrão, né? Como assim, liga? Ligar, e telefone home. Um telex pra gente. Totalmente. Mas eu acho que essa tendência só tende a aumentar, né? Eu acho que... Será que a gente não consegue retroceder um pouco disso, gente? Porque nós estamos perdendo muito. O vinil tá voltando já. O vinil, então, é isso. Daqui a pouco a fita cassete, vamos recuperar essa relação. Logo tem o programa da Xuxa. Xuxa. Muito bom. Geriátrica. Tem mais um tema aqui que eu queria colocar na roda, que a gente não falou, que é a questão de LGBTQIA+, né? De incluir essas pessoas que cada vez mais
a gente vê que eles estão ganhando espaço ou estão sendo influencers e estão sendo aceitos. E eu queria saber como é que isso está rolando dentro das empresas. Você tem algum case, alguma coisa para contar pra gente? Porque a gente conhece no nosso ambiente, do que a gente vê, né? Um monte de influencers, atores, atrizes, a Meio artístico, Pablo, né? O meio artístico. Mas e dentro das empresas? O que eu sinto assim, as empresas que têm apoiado a diversidade, a inclusão, elas estão conseguindo ter posicionamentos distintos no mercado, porque a inclusão ela é necessária. Nós somos uma população completamente diversa, né? Mundialmente completamente diversa, e se a gente tem um monte de soldado, todos iguais, o pensamento vai sair só para isso, e aí nós não vamos atender, nossos produtos vão ficar limitados, a nossa capacidade de logística, de pensar, de inovar vai ser completamente distinta. Então é muito nítido ver que as organizações que estão de fato levando a sério a inclusão e diversidade, elas estão conquistando espaços mais rápidos, independente do tamanho de empresa. Uma empresa pequena também pode ser inclusiva, diversa. Sim. É interessante Agora, isso. não tem que ser preparado também? Tem que preparar talvez a cultura da empresa para, de repente... Mas eu acho que a cultura, ela, assim, não é top-down, né? Essa multivisão, né? Essa multidisciplinaridade, de termo geral, faz parte de uma cultura. A cultura não pode ser fechada, ela é aberta, né? Então, as empresas, enfim, têm que propiciar essa cultura, essa modulagem dessa cultura, o nome que a gente queira dar, e enxergar a pessoa. A capacidade. A pessoa tem que ser, assim, todos esses programas é porque tem os preconceitos, né? Esses preconceitos têm que ser quebrados, né? Eu acho que essa nova geração ensina muito pra gente. Ensina muito. Assim, eu aprendo muito, assim, eu tento aprender, né? Como diz a música, né? Eu evoluo e me desenvolvo com meu filho, né? Isso tem a ver com a vida da gente, né? De aprender e multiplicar, né? E trazer coisas novas. Faz parte dessa... Cabeça sem, né? Abertamente aberta, mindset sempre... Não é de trocar ideias, só troca ideia com quem tem uma ideia para você trocar. Então, essas pessoas que são preconceituosas, assim... Eu toquei nesse assunto porque eu vi uma empresa nossa do setor falando que eles tiveram que fazer um pequeno... digamos assim, treinamento, palestras, porque uma dos funcionários mudou, fez a transição, e aí o lado feminino não aceitava que ela frequentasse o mesmo vestiário. Era uma questão muito prática. Não, ela não é... Né, ela sempre foi homem, agora que ela vai querer entrar no vestiário. E havia essa resistência. Então, por isso a importância, às vezes, de realmente... talvez trabalhar a cultura da empresa. Campanhas, né? Campanhas de conscientização. De todo mundo tá entendendo para onde o mundo tá tocando, né? Para onde o mundo tá tocando, exatamente. Acho que é isso, palestras, conscientização, campanha, muita conversa, eu acho que precisa, e entender essa diferença. Entender também, eu acho que a empatia é fundamental, eu acho que na sobrevivência humana hoje. Então, é um preconceito? Sim, mas essa mulher também tá no direito dela de estranhar que chegou uma pessoa que era um homem, agora entrou e vice-versa. Então, a empresa ela tem que ser neutra e, de repente, arrumar uma solução para isso. E, obviamente, uma campanha de conscientização, que é a diversidade e que ela tá aí, que você vai ter que aceitar. Senão você vai viver sozinho no mundo, né? Mas é muito complicado, porque há um machismo em todo lugar. Você vê que o machismo... Ainda, né? Então, desde a questão das mulheres no poder, né, até da questão de um trans, é sempre o machismo que impera, que é atávico, não é só né? machismo, né? Acho que é discriminação, né? Discriminação, preconceito não tem gênero, né? Então isso falta é cultural, de respeito, a falta de respeito. Não precisaria, verdade. Se a gente pensar no sentido mais amplo, não precisaria ter esse gênero no banheiro, né? É um banheiro. É um banheiro. Na tua casa você não só isso, né? separa, né? Esses dias eu tive uma reunião no INSPER e eu levei um choque, né? Eu fui entrar no banheiro, era um banheiro unissex. Sim, tem muito. E agora? Em bares, né? Mas é uma barreira esposa, também, mas né? o que eu faço? Pô, como vai ser?
Mas aí, por outro foi lado, normal. Foi normal, Foi né? normal. São todas essas casinhas, cada um na sua casinha. Você conseguiu então, lá, não tudo vi certo, nada. você não fez na calça. Não né? travou. Não travou. Tá Eu não vendo? vou sair. Então, mas você vê que é uma loucura. Seria o certo, realmente, não ter nenhum preconceito nem de gênero, nem de nada, e achar normal você entrar. Mas aí sempre tem também aquela pessoa que é super moralista e que vai achar um absurdo. Coisa que poderia passar batido. Ninguém ia prestar atenção, né? Você tomou um susto, mas você foi lá e entrou. Numa casa, o banheiro é isso, né? Todo mundo usa, um de cada vez. Mas usa o mesmo banheiro. Exato, é isso. E hoje é interessante, nós deixamos livre, né, na plataforma da Reacher, assim como na da Chance, que as pessoas façam uma autodeclaração. Se ela pertence à comunidade LGBTQIA+. Se ela quiser legal. se declarar, né? E nós temos mais de 100 mil profissionais que se autodeclararem aderentes. Ali não significa se ele é homo, hétero, o que for, ele só sou Sim, simpatizante a essa comunidade. E são 100 mil pessoas. Gente, mas é um ganho, né? bastante, gente. Legal. E Muito. tem quem responde o contrário? Ou não a responde. gente dá Ou não pra- responde. Não pode é ser da- que não responde. Porque não às se sentiu vezes à as vontade, pessoas e aí não fazem o responde. marketing, tem que falar que é. É. Tem isso também, né? Uma coisa é plata- dizer, outra coisa é no dia a dia você ver como que a pessoa trata, como que a pessoa é, né? É que antes de ele fazer a autodeclaração, ele tem um código de conduta para ele ler, para saber como que a gente usa a informação, como o respeito que a gente trata com as informações, a confidencialidade. Sim, LGPD Então, tá quem aí pra todo ali mundo. Né? mesmo, porque eu acredito que realmente é alguém que é aderente, né? E para mim, tanto faz. A gente tem hoje, sei lá, mais de 36 Sim. tipos de sexo. É difícil. Tanto É faz como, qualquer um, qualquer grupo, outro. né? É uma É. pessoa. E lembrando só que a Tudo, sua né? plataforma, né? A Chance está Nosso parceiro. nosso parceiro do Sindicato. Nosso parceiro, empresas querem contratar. Eu tenho, hein? Tem uns currículos, hein? Ó, Tem Qual que é o uns endereço? currículos Qual que é o seu trans, endereço aí? Pode entrar direto pela Bija, pelo Sinditexto, e lá vai ter o logo da Nosso Chance banner. clicar. Ou reacher.com, reacher.com.br/chance. Que foi a marca que nós desenvolvemos aí para trabalhar no setor. Bom. Chance é bacana porque a plataforma já faz um monte de, como se fossem pequenos testes que a gente não precisa fazer. A própria plataforma coloca lá algumas coisas que já te dá pro gestor, né? Funcional, Muita coisa, comportamental, muita né? coisa Perfil. Dá o pronta. match com a Já Achei faz bem ali. bacana. né? Gente, a gente tá praticamente anotar. terminando. A gente tinha Você tanta tinha coisa falado pra da questão do recrutamento às cegas. Será que a gente tem Recrutamento tempinho de falar? cega. Olha, Recrutamento às a cegas. gente, cegas, né? Como é antes de isso, começar, gente? antes de começar, a gente tá batendo um papo aqui, porque tem empresas que começaram a fazer isso. Faz entrevista sem ligar a câmera. E às vezes nem sabe se é homem, se é mulher, tem o jeito lá que eles fazem, enfim, que é o recrutamento às cegas. Você vai simplesmente Olhar a pessoa e a capacidade, acabou. só escutar a pessoa, as perguntas que você faz e as respostas que ela dá. Você não sabe se é homem, não sabe se é mulher, não sabe se é preto, não sabe se é branco, se é japonês, você não sabe nada. Maravilhoso. Tem acontecido Você não isso, sabe eu onde queria se formou? ouvir. Vocês Já estão fazendo pediram isso? pra Alguém vocês? Isso hoje é uma realidade muito grande na Europa por conta dos refugiados. Então, quando começou essa onda de refugiados, as empresas não queriam contratar. E aí começou a ter exigências governamentais para não, você vai ter que contratar. Se você tem alguém que preenche os requisitos, coloca os seus requisitos, alguém preenche os requisitos, você tem que contratar. E aí, como fazer isso? E aí começaram a sair soluções como essa de você não saber onde se formou, não saber o país, não saber a idade, não saber o sexo, não saber a orientação sexual, a raça. Nossa, uma loucura, então. Você põe Super. ali cenários. E aí, se você não fazer entrevista, então é uma entrevista que você vê Vulto, um avatar. um avatar. Você não escuta a voz para não identificar sotaque, então a voz ela se torna robotizada. Olha só. E você põe as perguntas que você quer para atender. Que loucura. É uma parece quebra um de game paradigma isso, enorme. total. Acho muito Ele bom, né? funciona Muito bom. muito para posições mais operacionais. Mas tá funcionando isso? Tá tendo no Brasil acerto? ainda você tem empresas No Brasil que eu vi estão umas 2, 3 empresas que eu... muito mais
por tentar mostrar que está adequado a ESG, que tá tá na onda do moda, né? que tá na Mas onda, poderia ter do que gerar alguma necessariamente. estatística, Deixa eu né, ver, com mais quer ver. tempo, né? Mas isso é possível e a gente, na Richard, se um cliente quiser, com algumas customizações a gente conseguiria fazer. Então, se tiver algum cliente que piloto, que quer pilotar, a gente Interessante, consegue né? fazer. Mas é uma quebra de paradigma enorme, né? Mas Pensa índice, você comprar- índice de sucesso lá na Europa você não tem ainda. Como é que tá isso? você Deu tem, certo, não deu certo? Funciona, as plataformas Funciona. estão funcionando, estão entregando, as contratações estão sendo feitas. Eu penso na cultura brasileira, né? Você chegar, a ansiedade que você vai chegar o dia de trabalho, quem vem aqui? Quem vem? Eu acho que é difícil ainda mais porque é uma sociedade bem preconceituosa mesmo. Então, assim, acho que é difícil as empresas aderirem. Só se forem muito cabeça, assim, muito solta. É que hoje em dia as empresas têm que se dobrar ao A realidade. ESG. sim. Ou seja, você tem que se enquadrar nos ODS. Porque Isso. se você não se enquadrar, se você não estiver atendendo coisas básicas, você não consegue nem empréstimo nos bancos. Porque os bancos, eles, Estão os fundos de vinculando isso. investimento, eles não querem correr o risco de investir em algo que depois vai quebrar ou vai ficar exposto porque ou tem trabalho escravo, ou porque não contrata negros, ou porque não mesmo, tem né? A mulher. própria marca, né? E os investidores não querem correr esse risco. Entendi. Então de já associar, já tem essa... Exatamente. Tá. Então o que acontece? Muitas empresas estão caminhando para isso porque isso atende a algum, não sei o Requisito. número dos ODS, são 17 lá dos ODS, e já vai atender e mesmo no ESG, você tem lá a parte, o S, que é o Social, que inclui toda essa parte aí também, e governança também, de como contratar, de como você é inclusivo, do quanto você dá chance para todo mundo. Então, quando e eu já vi empresas no Brasil, se você googlar, você vai ver que já tem empresas no Brasil fazendo entrevista às cegas, porque eu li a matéria de uma empresa brasileira. Que interessante. Você vai ver que elas estão fazendo e os resultados ainda vão ser medidos, mas já tem um resultado muito prático que eu estou atendendo ao ODS tendência de inclusão. De inclusão. Deu o primeiro Gente. passo, vai estimular outras empresas a Exato. E a seguirem. cultura, melhor. A cultura também, ela fica mais transparente. Eu acho que Talvez em o algum ambiente de momento a gente não trabalho. vai fazer Gente, o maravilhoso recrutamento. isso, Muito né? legal. Para a inclusão é perfeito, porque existe todo esse padrão, né? Nem preconceito de visual, de isso, de comportamento, de cabelo, disso, daquilo. Então, quer dizer, acabou com isso. Agora é a capacidade e ponto. Que é o que importa, né? Você deve perceber muito isso. Eu trabalho com seleção também. E aí você não consegue contratar talentos porque tá dentro de um rótulo que a pessoa acha que por causa do visual, sei lá o quê, do perfil não vai dar certo. Sempre Isso lembrando que a gente está falando de está relações acabando. humanas, né? Relações humanas do trabalho, né? É isso aí, gente. Muito bem, a gente podia ficar aqui conversando, né? Tem muita coisa para falar sobre. Eu ouvia vocês falando, já lembrava de um monte de Muito coisa. bom. É muito legal, esse tema é ótimo. A gente deve vir mais pro futuro com muito mais. assédio, que a gente vai falar, né? Saúde mental. Saúde mental, Gente, Vamos isso é tratar bom de falar vários também. temas aí legais. É isso aí, Júlio. Vamos agradecer os nossos Eu convidados. agradeço, Marcelo, Andréia. Muito Valeu. bom, muito boa conversa. Voltaremos. Voltaremos a nos conversar. O Marcelo, que já é nosso parceiro, a gente está sempre aí conversando. Então, agradeço a disponibilidade de vocês de ter virem aqui. Obrigado por esse papo gostoso, foi muito legal. E eu queria falar aqui para todo mundo que está ouvindo a gente, que vocês podem também interagir com o Fio de Prosa. Vocês podem mandar e-mail pra gente, eu vou deixar na descrição do vídeo, porque a gente é videocast também, mas eu também vou deixar na descrição do podcast, em todas as plataformas, onde você estiver ouvindo, eu vou deixar o nosso contato, e também você pode seguir a gente nas redes sociais, então também vou deixar todas as nossas redes sociais na descrição desse podcast. E até a próxima. Nós vamos tentar fazer uma vez por mês, gente. Infelizmente, a gente não consegue fazer num tempo menor que este. A indústria têxtil é muito pujante. A gente vai voltar na segunda temporada, uma vez por mês, por enquanto, tá bom? Obrigada. É isso, gente. Valeu? Prazer, muito obrigado. Obrigada, Júlio. Valeu. Obrigada, Lígia. Obrigada, Marcelo. Obrigada. Foi enriquecedor. Muito obrigada. Muito bom.